Fala meus caros, sejam bem-vindos ao 16º resumo semanal do Grupo de Verdade. Hoje a gente vai falar sobre como identificar empresas resilientes, sobre empresas anticíclicas e procíclicas, sobre como identificar empresas com vantagens competitivas. Também vamos falar por que da importância de você analisar primeiro os fundamentos para depois analisar os preços. E por último, eu vou falar para vocês as fontes que eu utilizo na prática para obter as informações das ações e assim conseguir identificar as melhores ações da Bolsa de Valores. Fechado? Então vamos lá, vamos começar falando de como identificar empresas resilientes, como você consegue observar se uma empresa ela tem uma resiliência nos seus resultados ou não. Então, para isso, a gente não vai olhar os indicadores, porque indicadores, quando a gente fala sobre indicadores fixos, como por exemplo, você pega ROI, você pega ROIC, enfim, você está sempre analisando o resultado do último ano. Quando a gente quiser ver a resiliência da empresa, a gente vai lá nos lucros ou em qualquer indicador, qualquer fundamento, e a gente vai abrir ele durante um longo período de tempo. Então pega os lucros, e eu ensinei para vocês na prática como observar os lucros dos últimos 10 anos. Se a empresa tiver mais, observa dos últimos 15 anos e vê como esses indicadores se comportam ao longo do tempo, se eles são consistentes ao longo do tempo, se eles tiverem mesmo que não forem crescentes o tempo inteiro, mas quando não estarem crescentes, eles tiverem quedas, mas continuarem resilientes, ou seja, continuam passando por períodos de crise, por períodos mais adversos e conseguem manter, de certa forma, os seus resultados, isso significa que essa empresa ela é resiliente, que ela tende a ser perene no longo prazo. Depois, nós falamos sobre empresas anticíclicas e empresas procíclicas. As empresas anticíclicas são empresas que se beneficiam de uma queda na economia local. Isso porque, na maior parte das vezes, elas têm as suas receitas em uma moeda mais forte, normalmente o dólar, e suas despesas e seus custos em moeda local. Então, quando você tem uma queda na economia, você tem uma desvalorização da moeda local e assim essa empresa consegue ter vantagem. A gente deu o exemplo prático da Suzano. Empresas procíclicas são as que conseguem potencializar os seus ganhos em cenários de ascensão econômica local. Então a gente deu exemplo de, por exemplo, B3, empresas de varejo, empresas que têm um contato diretamente com o consumidor final, porque o primeiro reflexo dessa melhora na economia é o aumento de poder de compra desse consumidor final. Depois nós falamos sobre como ver se a empresa tem vantagens competitivas. Todo mundo fala aí que a empresa tem que ter vantagens competitivas, só que fica algo pouco palpável. Então eu dei uma maneira realista de você conseguir enxergar isso. O que você vai fazer? Você vai pegar fundamentos de margem, então, por exemplo, margem líquida, e vai pegar fundamentos de parcela de mercado, vai pegar o market share e vai olhar isso nessa empresa ao longo do tempo. Se a empresa ela consegue manter a sua margem e até aumentar a sua margem ao longo do tempo e também consegue manter o seu market share, consegue manter a sua parcela de mercado sem ser tomada grande parte por outras empresas, isso é um fortíssimo indicativo que ela tem alguma vantagem competitiva, porque você tem o livre mercado. Então, se ela consegue manter margem e manter parcela de mercado, é uma grande chance que ela tenha alguma vantagem que está fazendo ela conseguir passar um produto com uma margem grande e mesmo assim conseguir manter seus clientes finais e não serem tomados por outras empresas concorrentes. Nós falamos logo após isso de por que da importância de você analisar primeiro os fundamentos para depois você olhar o preço. Não faz sentido você precificar algo sem saber do que aquilo se trata. E ainda mais se tratando de uma empresa. Primeiro você vai analisar os fundamentos de uma empresa, entender como é que ela funciona, entender os números dela, sua governança, para só depois você olhar o preço. Porque senão, se você primeiro filtra o preço, você vai jogar fora um monte de empresas que são muito boas e simplesmente por não entender o case, não entender por que ela está sendo bem precificada pelo mercado. A gente deu o exemplo prático da VEG, que é um caso específico que está há muito tempo sendo falado que é cara e continua se valorizando. Enfim, tem essa discussão de quando está tão precificado ou não, mas o fato é que se você levasse em conta somente o preço, lá atrás você não teria entrado em VEG e não teria pego todo esse crescimento que ela está tendo ao longo dos anos. E por último, falei das fontes na prática que eu utilizo para estudar as ações. Então falei fundamentos.com.br, statusinvest.com.br e Oceans 14. Basicamente os três, isso é claro, pode mudar ao longo do tempo, surgem novos sites,
mudam sites antigos, então sempre isso vai ser mutável ao longo do tempo. Porém, atualmente são os 3 sites que eu uso. O importante é você saber onde obter cada tipo de informação. Então, por exemplo, em algum site desses eu utilizo para pegar informações sobre o fluxo de caixa, outros utilizo para pegar mais indicadores fundamentalistas, outro é melhor para você conseguir ver histórico de lucro, histórico de receita e assim por diante. Eu deixei uma imagem uma síntese realmente lá no grupo de verdade que você consegue abrir e ver o que analisar em cada um desses sites. Fechado? Então é isso. Uma ótima semana para você. Estamos juntos mais do que nunca. Aquele abraço.